Toda criança que cresceu no interior do Brasil já ouviu falar dela. Os mais velhos chamam de boitatá, cobra de fogo, óleo de brasa. Dizem que ela nasce dos olhos apodrecidos do gado morto em queimada, que se transforma numa serpente enorme, ardente, que persegue quem incendeia a mata. A maioria pensa que é só lenda, história para assustar criança e fazer peão respeitar o mato. Mas em Santa Rita do Capão, uma cidadezinha no interior de Goiás, ainda hoje tem gente que não acende fogo perto da Serra do Bicame depois que escurece. Não por superstição. Por experiência. Esta é a história de Tomé Vargas e do que aconteceu na fazenda da família dele em julho de 2009, o ano em que as queimadas tomaram conta da região como nunca antes, e o ano em que algumas pessoas dizem ter visto, pela primeira vez em décadas, a luz vermelha cruzando o céu da serra. 2009 foi um ano ruim para Santa Rita do Capão. A seca havia chegado mais cedo e ficado mais tempo. O capim que deveria estar verde em maio já estava amarelo e quebradiço em abril. Os fazendeiros da região, pressionados pela necessidade de abrir pasto novo e pela facilidade de limpar terreno rápido, recorreram ao método mais antigo e mais perigoso, a queimada. Era ilegal, tecnicamente. O IBAMA multava quando pegava, mas a fiscalização naquela região era escassa e a tentação de limpar 500 hectares numa única noite, em vez de meses de trabalho manual, era forte demais para muitos. Tomé Vargas tinha 42 anos e havia herdado a fazenda Vargas do pai, que havia herdado do avô. Era um homem prático, focado em resultado, do tipo que respeitava a tradição até o ponto em que ela atrapalhava o lucro. Seu pai, ainda vivo, mas já adoentado, havia sido categórico a vida inteira. Nunca queimar a mata perto da Serra do Bicame. Lá, não, dizia o velho Vargas, sempre que o assunto vinha à tona. Aquele pedaço é dela. Dela quem, pai? Você sabe quem? Tomé sempre revirava os olhos discretamente. Histórias de avó, pensava ele. Superstição de gente que nunca saiu do interior. Mas em julho de 2009, com o capim seco torrando ao sol e os vizinhos já tendo queimado e expandido o pasto, Tomé tomou a decisão que o pai havia evitado por 40 anos. Decidiu queimar a área da Serra do Bicame. Seu Vargas, o pai, já fragilizado pela doença, descobriu o plano por acaso, ouvindo o filho conversar com o capataz no terreiro. Arrastou-se até a varanda, apoiado na bengala, com uma urgência que Tomé não via nele havia meses. Você não vai queimar lá, disse o velho. Pai, o senhor precisa descansar. Tomé, olha para mim. O filho parou, surpreendido pelo tom. Eu não vou discutir lenda com o senhor agora. Preciso de pasto novo e aquele pedaço é o único que ainda não foi tocado. Vamos queimar de noite, controlado, com aceiros. Vai ser rápido e seguro. Não existe queimada segura naquele pedaço, disse o velho, a voz tremendo não de fraqueza, mas de algo que parecia genuíno medo. Meu pai me contou. O pai dele contou para ele. Aquela serra é território dela desde antes dos Vargas chegarem nessa terra. Pai, em 1962, disse o velho, ignorando a interrupção, o seu Anacleto, que tinha a fazenda vizinha, queimou um pedaço da Serra do Bicame sem pedir licença para ninguém. Perdeu 30 cabeças de gado naquela mesma noite. Encontraram os bichos mortos, sem nenhuma marca, com os olhos completamente queimados por dentro, mas a pele intacta, sem fogo nenhum por fora. Tomé ficou em silêncio por um momento, mais pela intensidade do pai do que pela história em si. E o seu Anacleto? Perguntou, quase contra a vontade. Sumiu 3 semanas depois. Saiu para verificar a cerca de noite e nunca mais voltou. O velho olhou para o filho com olhos úmidos. Não queima lá, meu filho. Por favor. Tomé respirou fundo. Vou tomar cuidado, pai. Prometo. O velho Vargas baixou a cabeça,
sabendo que havia perdido a discussão. Então que Deus nos ajude, sussurrou ele. A queimada foi marcada para uma sexta-feira de céu sem nuvens, vento fraco. Condição ideal, segundo Tomé e o capataz, Edivaldo. Reuniram uma pequena equipe, Tomé, Edivaldo e 2 peões de confiança, Zezinho e Adilson. Levaram equipamento básico, enxadas, abafadores, um caminhão-pipa por segurança. O plano era simples: abrir aceiros ao redor da área, e então atear fogo nas bordas, deixando que ele consumisse o capim seco de fora para dentro, de forma controlada. Começaram por volta das 8 da noite, quando o calor do dia já havia cedido, mas a umidade ainda estava baixa o suficiente para o fogo pegar bem. O início foi tranquilo. As chamas se espalharam de forma previsível, consumindo o capim seco com aquele crepitar característico, iluminando a base da serra com um brilho alaranjado. Por volta das 9, Zezinho, o mais jovem da equipe, 23 anos, parou de trabalhar e ficou olhando para o alto da serra. Edivaldo, chamou ele. Tá vendo aquilo? O capataz olhou na direção apontada. No topo da serra do Bicame havia uma luz. Não era reflexo do fogo deles, estava longe demais, alto demais, e tinha uma cor diferente. Mais vermelha, mais intensa. Pulsava, quase como uma respiração. Deve ser outro fogo, disse Edivaldo, sem muita convicção. Algum vizinho queimando também. Mas não havia nenhuma propriedade vizinha naquela direção. Apenas mata fechada e a própria serra. Tomé se aproximou, limpando o suor da testa com a manga. O que foi? Tem uma luz lá em cima, seu Tomé, disse Zezinho, a voz tensa. Tomé olhou. Viu a luz vermelha, pulsando lentamente no topo da serra. Sentiu, pela primeira vez naquela noite, um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. Continua o trabalho, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. É só fogo de outra queimada. Vamos terminar isso logo. Por volta das 10 da noite, Adilson foi destacado para verificar o aceiro do lado norte, o lado mais próximo da base da serra. Levou apenas uma lanterna e um abafador, seguindo a trilha que haviam aberto mais cedo. O que ele viu, contou depois, mudou para sempre o jeito como ele enxergava aquele pedaço de terra. A trilha terminava numa pequena clareira, onde o capim já havia sido consumido pelo fogo controlado. No centro da clareira, parcialmente visível entre a fumaça residual, havia algo se movendo. No início, Adilson pensou que fosse fumaça mesmo, formas que o vento desenhava na névoa cinzenta. Mas então percebeu que a forma tinha contorno. Comprida, sinuosa, do tamanho de uma cobra grande demais para existir, talvez 15, 20 metros de comprimento, e ao longo de todo o corpo, pequenas chamas dançavam, como se o próprio corpo da criatura estivesse parcialmente em brasa, sem se consumir. Os olhos, 2 pontos de luz vermelha intensa, posicionados numa cabeça que ele não conseguiu ver com clareza, estavam fixos nele. Adilson não gritou, não conseguiu. Ficou paralisado, a lanterna tremendo na mão, olhando para aquilo que parecia ser tanto réptil quanto fogo, tanto animal quanto fenômeno. A criatura não avançou. Ficou ali, observando, com aqueles olhos de brasa. E então, com um movimento que Adilson descreveria depois como líquido, mas errado. Não exatamente reptiliano, não exatamente como nada que ele já tivesse visto. Ela se afastou para dentro da mata fechada, deixando atrás de si um rastro de capim, chamuscado que não correspondia a nenhum padrão de fogo natural. Adilson correu de volta para o acampamento sem o abafador, sem a dignidade, gritando o nome de Tomé antes mesmo de conseguir ver o restante da equipe. Você viu o que exatamente? Perguntou Tomé, tentando manter a voz calma diante do pânico evidente de Adilson. Uma cobra. Uma cobra de fogo, seu Tomé, do tamanho de um caminhão,
com os olhos vermelhos olhando para mim. Edivaldo e Zezinho trocaram olhares. A boitatá, disse Zezinho, em voz baixa. Não existe isso, disse Tomé, mas a convicção na voz dele estava rachando visivelmente. Meu avô falava dela, disse Zezinho. Disse que ela guarda a mata. Que pune quem queima sem permissão. Que os olhos dela são feitos do fogo dos bichos que morrem nas queimadas. Que ela carrega a dor de cada animal queimado. Isso é lenda de avó, disse Tomé, mais alto agora, tentando convencer a si mesmo tanto quanto aos outros. Vamos terminar o trabalho. Estamos quase acabando. Seu Tomé, disse Edivaldo, com um cuidado que reconhecia a tensão crescente. Talvez seja melhor parar por hoje. Terminamos amanhã, de dia. Não? A voz de Tomé estava firme, talvez teimosa demais. Já investimos a noite inteira nisso. Vamos terminar. Foi a decisão errada. Eles voltaram ao trabalho, mas algo havia mudado na disposição do grupo. Trabalhavam mais perto uns dos outros, olhando constantemente para a escuridão ao redor, sobressaltando-se a cada som da mata. Por volta das 11 da noite, o vento, que deveria estar fraco segundo a previsão, começou a soprar de forma errática, alimentando o fogo de maneiras imprevisíveis. E foi então que ouviram o som. Um silvo. Longo, grave, vindo de algum lugar na mata fechada que cercava a área que estavam queimando. Não era som de cobra comum. Era profundo demais, longo demais, quase como um lamento. O incêndio, que até então estava sob controle dentro dos aceiros, começou a se comportar de forma anômala. Línguas de fogo pularam o aceiro sul, um espaço de terra limpa de 4 metros, suficiente para impedir qualquer fogo natural de atravessar, como se o vento as tivesse carregado, exceto que não havia vento suficiente para isso. O fogo tá pulando o aceiro, gritou Edivaldo, correndo com o abafador. Tomé e Zezinho se juntaram a ele, tentando conter as novas frentes de fogo que surgiam de forma cada vez mais errática, cada vez mais difícil de prever. Foi nesse caos que Zezinho gritou. Tomé se virou e viu o jovem peão parado, olhando para a linha de árvores a uns 30 metros, com o abafador caído ao lado dos pés. Lá, entre as árvores, parcialmente visível através da fumaça que se erguia do fogo, havia algo. Grande, sinuoso, com pontos de luz vermelha que se moviam como se o próprio corpo do animal estivesse coberto por brasas vivas, pulsando, não se apagando. A cabeça, Tomé conseguiu ver pela primeira vez, não era exatamente de cobra. Tinha uma forma mais alongada, quase reptiliana, mas com proporções erradas. E os olhos eram 2 poços de fogo líquido, intensos demais para encarar diretamente. A criatura ficou parada na linha das árvores, observando os 4 homens com aquela imobilidade que não é descanso, é avaliação. Ninguém se mexeu. Então, devagar, ela abriu a boca, revelando um interior que parecia conter o próprio fogo, brasa viva pulsando como se fosse sangue, e soltou o mesmo silvo grave e longo que haviam ouvido antes. Mas desta vez, dentro do silvo, havia algo que soava quase como palavras. Numa língua que nenhum deles reconhecia, mas cuja intenção era clara mesmo sem tradução. Um aviso. Zezinho foi o primeiro a quebrar a paralisia. Largou tudo e correu, não em direção ao caminhão, mas para longe, para dentro da escuridão, longe do fogo e da criatura. Guiado puramente pelo instinto de fuga. Zezinho, não! Gritou Tomé, mas o jovem já havia desaparecido entre as árvores. A criatura observou Zezinho correr, e então, com um movimento que parecia desafiar a física de um corpo daquele tamanho, deslizou para dentro da mata na mesma direção, silenciosa apesar do tamanho, deixando apenas um rastro de luz vermelha tremulando entre os troncos. Vamos atrás dele, disse Edivaldo, já se movendo. Não! Tomé segurou o braço do capataz.
Você viu aquilo. A gente não pode ir atrás na escuridão. Ele é meu sobrinho, seu Tomé. A revelação parou Tomé por um segundo. Não sabia que Zezinho era parente de Edivaldo. Mas não havia tempo para processar isso. Vamos pegar lanternas, vamos pegar o caminhão, vamos fazer isso direito, disse Tomé, tentando impor alguma ordem ao caos. Correr atrás dele agora é morrer também. Edivaldo, com lágrimas de frustração e medo nos olhos, concordou relutantemente. Levaram preciosos minutos reorganizando, pegando lanternas mais potentes, carregando o caminhão-pipa para mais perto, tentando criar algum tipo de plano. Quando finalmente entraram na mata em busca de Zezinho, 20 minutos haviam se passado. Encontraram o abafador dele a 100 metros da linha de árvores. Não encontraram Zezinho. Buscaram a noite inteira. Chamaram o nome de Zezinho repetidamente, varrendo a mata com as lanternas, encontrando apenas escuridão, vegetação e um silêncio que parecia errado demais para uma floresta normal. Por volta das 3 da manhã, Adilson, ainda abalado pelo que havia visto mais cedo, parou abruptamente. Para, sussurrou ele, escuta. Todos pararam. De algum lugar à frente, vinha um som. Um choro. Baixo, entrecortado, inconfundivelmente humano. Zezinho? Chamou Edivaldo, com urgência e esperança na voz. O choro parou por um momento. Depois recomeçou, um pouco mais à esquerda. Seguiram o som com cautela, abrindo caminho pela vegetação densa. Encontraram Zezinho sentado encostado numa árvore, as roupas rasgadas, os braços e o rosto com queimaduras superficiais. Não graves, mas visíveis, em padrões que pareciam quase deliberados, como marcas de dedos feitos de brasa. Ele estava vivo, consciente, mas olhando para um ponto fixo à frente, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam ver. Zezinho, disse Edivaldo, ajoelhando ao lado do sobrinho. Zezinho, sou eu. O jovem levou um longo momento para reagir, como se estivesse voltando de muito longe. Ela me pegou, sussurrou ele. Ela me alcançou e me pegou, e eu pensei que ia morrer queimado, mas ela só me segurou. E me mostrou. Te mostrou o quê? Perguntou Tomé. Zezinho olhou para ele, os olhos vermelhos de choro, mas também com algo mais. Um tipo de compreensão aterrorizada. Todos os bichos, disse ele. Todos os bichos que morreram queimados nessa terra, desde sempre. Ela me mostrou os olhos deles. Senti a dor de cada um. Ele engoliu em seco. Ela disse que da próxima vez não vai só mostrar. Levaram Zezinho de volta ao caminhão e saíram da área da Serra do Bicame antes do amanhecer, deixando o fogo controlado se apagar sozinho pela falta de combustível nas bordas já queimadas. Tomé não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Ficou sentado na varanda da fazenda, olhando para a Serra do Bicame ao longe, pensando no aviso do pai, na história do seu Anacleto, no silvo que parecia carregar palavras numa língua impossível de entender, mas perfeitamente clara em intenção. No terceiro dia, foi até o quarto do pai. O velho Vargas estava acordado, magro e frágil na cama, mas com os olhos atentos quando o filho entrou. Você viu ela, disse o velho. Não era pergunta. Vi, disse Tomé, sentando ao lado da cama. Pai, me desculpa. Eu devia ter ouvido o senhor. O velho Vargas ficou em silêncio por um momento, processando algo que parecia mais alívio do que raiva. Ela não mata por matar, disse o velho, finalmente. Ela avisa primeiro. Sempre avisa primeiro. O seu Anacleto também foi avisado, do jeito dele, antes do fim. Mas ele não ouviu. O que ela quer, pai? Que parem, disse o velho, simplesmente. Que parem de queimar o que não pode ser desfeito. Ela carrega a dor de cada bicho que já morreu nas queimadas dessa região, desde antes de qualquer Vargas chegar aqui.
Cada incêndio aumenta o que ela carrega. Isso parece loucura. Parece, concordou o velho. Mas você viu com os próprios olhos. Tomé ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. O Zezinho disse que da próxima vez ela não vai só mostrar, disse ele, finalmente. O velho Vargas assentiu, devagar. Então não vai ter próxima vez, disse ele. Não nessa terra. Não enquanto eu e você estivermos vivos para impedir. Tomé Vargas nunca mais queimou um único hectare da fazenda Vargas. Adotou métodos manuais de limpeza de pasto, mais lentos, mais caros, mais seguros. Convenceu, com dificuldade, e citando o que havia visto, mesmo sabendo o quanto soava implausível, vários vizinhos a reduzirem suas próprias queimadas, especialmente nas áreas próximas à Serra do Bicame. Não foi uma conversão completa. Alguns fazendeiros da região continuaram queimando, ignorando os avisos de Tomé, como ele mesmo havia ignorado os avisos do pai. 2 desses fazendeiros, nos 5 anos seguintes, relataram desaparecimentos breves de funcionários durante queimadas noturnas, perto da serra. Pessoas que voltavam horas depois, desorientadas, com queimaduras superficiais inexplicáveis, recusando-se a falar sobre o que haviam visto. Nenhum desaparecimento desde então foi permanente. Mas todos que passaram pela experiência pararam de queimar perto da Serra do Bicame depois. O seu Vargas, o pai de Tomé, morreu no ano seguinte, em paz, sabendo que o filho havia finalmente entendido o que ele havia tentado proteger a vida inteira. Zezinho deixou o trabalho na fazenda meses depois do incidente. Mudou-se para a cidade, longe de qualquer mata. Edivaldo disse, anos depois, que o sobrinho nunca mais conseguiu olhar para uma fogueira, nem mesmo numa festa junina, sem ficar visivelmente perturbado. Eu ouvi essa história de Tomé Vargas pessoalmente, numa feira de gado em Goiás, há cerca de 3 anos. Ele já estava com mais de 50 anos, cabelos grisalhos, e contava a história com uma seriedade que não combinava com o tom, geralmente jocoso que se espera de causos de fazendeiro. As pessoas acham que eu inventei isso para justificar gastar mais com limpeza manual, disse ele, com um meio sorriso sem humor. Deixa eles pensarem isso. Você ainda vê alguma coisa por lá? Perguntei. Algum sinal dela? Tomé ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte, na direção aproximada de onde ficava sua fazenda. De vez em quando, disse ele, em noite de lua nova, se você ficar olhando para a serra tempo suficiente, vê uma luz vermelha bem no topo. Fraca, pulsando devagar. O que isso significa? Significa que ela ainda está lá, disse ele, vigiando, esperando que alguém esqueça o aviso. Ele terminou a cerveja e ficou olhando para o copo vazio por um momento. Eu rezo, disse ele, baixinho, para que ninguém esqueça.